meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, né? E vamos aí, firmes e fortes, estudando a série, né? O Desejado de Todas as Nações, né? Hoje estamos aí no capítulo 16 deste livro, né? Maravilhoso, aprendendo mais a respeito do nosso querido Deus. Amém? Queridos, este capítulo intitulado Em Seu Templo, né? Ellen White descreve atos solenes impactantes do ministério de Jesus Cristo, né? Aqui, Ellen White deixa muito bem claro que por 2 vezes Jesus purificou o templo. E aqui, nesta ocasião, estamos a falar da primeira vez em que Jesus faz isto. E isto está lá em João, capítulo 2, para você que quiser acompanhar, né? João capítulo 2, o verso 13 em diante, tá bem? E João 2, verso 13 em diante. Então, esse foi o primeiro ato, né? Depois do milagre, né? Temos o milagre de Caná da Galileia como o pontapé inicial para o ministério de Jesus, e logo após este milagre, temos aí a purificação do templo, tá bem? E quando Jesus estava lá em Jerusalém, purificando o templo, quando ele entra no templo, né? E ele vê um monte de cambistas rodeados ali e entretidos com os seus objetos de venda, né? As pessoas comprando aquela algazarra toda, né? E etc, né? E aquelas pessoas estavam ali por comércio, ganância e exploração, não só financeira, mas sim exploração espiritual, o que é grave, né? Já não basta o extorquir as pessoas, agora usar a fé, né? Extorquir a fé alheia das pessoas, né? Isso é muito grave, né? E o local que era destinado à oração, adoração, a comunhão com Deus, agora estava se tornando um verdadeiro mercado, um verdadeiro supermercado, né? E dito isto, a originalidade do templo, ou seja, o objetivo com que o templo foi erigido, né, era para refletir o caráter de Deus nos crentes, né? Então, a presença de Deus se manifestava ali e o caráter de Deus passava a ser o caráter dos crentes, ou seja, através do ensino da Torá, do ensino da Bíblia, do ensino dos profetas, né? O povo era levado a ter como meta, a ter como objetivo refletir o caráter de Deus. No entanto, ali, quando Jesus chega, quando Jesus se aproxima, o templo está tomado de pessoas desonestas, de gananciosos, de pessoas, de comerciantes e não só, mas infelizmente de exploradores, não só financeiro, mas sim também exploradores espirituais, né? E isto é muito grave, né? Isto é muito grave. Penso que também não é muito diferente, infelizmente, de nossos dias hoje, né? E Ellen White também, ela deixa muito bem claro que
o que estava acontecendo no templo era corrupção espiritual, né? E esta corrupção espiritual afastava os verdadeiros adoradores de Deus do templo. Ou seja, aquelas pessoas conservadoras, aquelas pessoas que queriam realmente aprender e estudar a palavra de Deus, já não iam mais ao templo por conta dessas pessoas, né, e por conta das atividades ilícitas que ali estavam sendo praticadas. Né? E quando Jesus aparece, né, logo a sua presença é notada. Né? Jesus não precisa gritar, Jesus não precisa fazer rodopio e nem nada do tipo para chamar a atenção das pessoas. Né? Como eu falei, assim que ele entrou, a presença dele já foi notada, a voz dele já foi notada, o olhar dele já foi percebido pelas pessoas. Né? E Jesus, assim que ele chega, né, no templo, ele diz assim: o zelo da tua casa me consumirá. Né? Ele diz assim. Também ele disse isso, né? E um pouco mais antes disso, no verso 16 de João 2, ele diz assim: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Né? Jesus, ele declara isso em alto bom som. Né? Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai um negócio. João 2, verso 16. Né? E quando Jesus disse isso, os líderes religiosos, né, os fariseus, os saduceus, enfim, a cúpula da igreja, né, dos dias de Cristo, ficou simplesmente paralisado ante a ordem do Senhor. Né? Ou seja, a consciência se despertou, né? E ninguém recusa a fazer o que ele está pedindo. Ninguém recusa. Todos em prontidão vão atender à ordem soberana de Jesus Cristo. Tirai daqui estas coisas. Não façai da casa de meu pai casa de negócios. Jesus falou isso em alto bom som, não precisou gritar, não precisou fazer escândalos, mas o poder das palavras fez com que os líderes religiosos, sem querer querendo, né, foram forçados a obedecer a Jesus. Né? Então, é isto que aconteceu. Né? E após a purificação do templo, então, né, os enfermos, os necessitados, aqueles que antes estavam sendo repelidos pelos líderes religiosos, se aproximaram do Salvador para obter cura, para obter perdão, para obter milagres. Né? E a casa de Deus, então, volta a se tornar, né, casa de oração para todos os povos, casa de bênção para todos os povos, uma casa de aprendizado, uma casa de adoração, uma casa de comunhão e uma casa de ensino, né? Uma casa que ensina, uma casa que é um CT, né? Centro de Treinamento para a Missão. Né? Ou seja, pessoas ali estavam, depois da purificação, né? Pessoas ali foram
para serem curadas, para terem as suas angústias supridas por Jesus Cristo, terem as suas necessidades supridas por Jesus Cristo, e ao receberem isto, elas partem para o cumprimento da missão. Olha, eu era cego e Jesus me curou. Olha, eu era coxo, Jesus restabeleceu a minha perna, né? E assim então as pessoas iam anunciando as maravilhas que tinham recebido da pessoa maravilhosa de Jesus, né? Ellen White, autora aqui deste capítulo, né, desse livro também, né, ela enfatiza que Cristo não apenas limpou o templo, né, mas apontou para uma verdade espiritual profunda, né? E qual é essa verdade espiritual profunda? Já vou dizer. Este capítulo nos lembra também que nós somos o templo de Deus. Segundo Paulo, né, em 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, por acaso vós não sabeis que sois santuários de Deus? Né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Nós somos templos do Espírito Santo. E nós também devemos cuidar, nós devemos também zelar pelo nosso corpo, né? Cristo deseja, anseia, né, purificar o nosso coração cada dia mais, né, a fim de que o nosso coração seja ocupado pelo trono de Deus em nossa vida. Este é o objetivo da purificação do meu coração e do seu coração. Deixar Cristo entrar em nossa vida. Deixar Cristo entrar em nossa alma. E Deus, assim, por meio do Espírito Santo, fazer a diferença em nossa vida, para que nós, imbuídos do Espírito Santo, façamos diferença na vida de outras pessoas. Né? Olha só. A verdadeira adoração, ela exige reverência, ela exige pureza, ela exige entrega. Ela não exige ganância, ela não exige exploração, ela não exige extorsão. Ela exige pureza, ela exige entrega e ela exige um anseio profundo, um amor profundo por Cristo Jesus. Cristo não aceita uma fé misturada com egoísmo e interesses pessoais. Cristo não aceita uma fé que está amalgamada com egoísmo e com interesses pessoais. Cristo aceita uma fé genuína, pura e sincera, que só é construída ao longo do tempo, né? Ao longo da vida, até o retorno de Jesus. Né? E para concluir aqui, então, este nosso capítulo, né? Jesus, hoje, em nossos dias, ele deseja entrar no meu e no seu coração. Nós somos templos do Espírito Santo. E ele deseja entrar nesse templo e ele deseja entrar em seu templo, que é a sua vida. Ele nunca veio para destruir, matar e roubar. Pelo menos para as pessoas que o amam. Pelo menos não para as pessoas que o amam, para as pessoas que procuram a Cristo, para as pessoas que
querem ser imitadores de Jesus. Ele vem para restaurar, ele vem para colocar a bagunça da nossa vida em ordem. Ele vem restaurar a nossa vida. A velha vida de pecado, ele vem para restaurar, para nos dar novo significado, novo propósito. Onde Cristo reina, a adoração ela é sincera, ela é fiel e ela é verdadeira. E como sempre faço, meus queridos, e aqui não e aqui não vai ser diferente, né? Eu faço um apelo ao seu coração, para que você permita no dia de hoje que Jesus purifique a sua vida, o templo da sua alma, o templo do seu coração. Se porventura hoje existe algo que precisa ser removido imediatamente, seja lá o que for, pecados acariciados, orgulho, egoísmo, interesses pessoais, indiferença, eu quero que você pegue tudo isso e lance aos pés de Jesus Cristo, de acordo aí com 1 Pedro 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Né? A casa de Deus, que é a minha vida, que é a sua vida, ela é um lugar, ela deve ser um lugar de paz. Ela não deve ser um lugar de tormento, ela não deve ser um lugar de toxicidade, um ambiente tóxico, a nossa vida tóxica, não. Ela não deve ser isso. Muito pelo contrário, ela deve ser um lugar de paz, harmonia, amor, sinceridade. Esta é a casa de Deus, que é a nossa vida. A nossa vida deve ser isso. Um cheiro de perfume, um cheiro de vida para a vida. O bom perfume de Cristo. A nossa vida deve refletir o bom perfume de Cristo, para que assim possamos exalar esse perfume por meio do Espírito Santo, é óbvio, né, na vida de outras pessoas. Né? Então, assim, decida hoje, aí mesmo onde você está, né, viver uma fé pura, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé constante, uma fé sincera, uma fé autêntica. Decida hoje por isso. E viva cada dia mais por Jesus Cristo. Vamos orar? Bom Deus, grato te somos, Pai, porque o Senhor não apenas purificou o templo físico em seus dias, mas o Senhor deseja purificar o templo da nossa alma. Que o Senhor faça isso mediante o sangue regenerador do Filho de Deus, de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e aquele que morreu por cada um de nós que estamos aqui, recebendo este conhecimento celestial. Senhor, nos ajude. Somos falhos, fracos, pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Porém, não nos abandone, Pai, por misericórdia. Dá-nos a fé, dá-nos a bendita esperança de um dia, não muito longe, estarmos contigo no céu. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até o próximo estudo. E se isto fez sentido para você, né, compartilhe com as outras pessoas, deixe o like, se inscreva em nosso canal e também comente, né,
o que você achou desse estudo, enfim. Comente aquilo que Jesus falar ao seu coração. Tá bem? Um forte abraço e até a próxima. Até o próximo estudo.